Graça e paz, irmãos. Eu quero pedir que os irmãos abram a Bíblia no livro de Cântico dos Cânticos, capítulo 1. Queria ler com os irmãos do versículo 1 até o versículo 11. Para ganharmos tempos, eu vou ler e os irmãos acompanham. Cântico dos Cânticos, ou Cantares, capítulo 1, de 1 até o 11. Cântico dos Cânticos de Salomão. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Não é sem razão que te amo. Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não aguardei. Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que eu não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Esposo, se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos teus rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites. O teu pescoço com os colares... Desculpe, irmãos. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Irmãos, falar sobre esse livro não é algo fácil. Faz anos que eu desejo conhecer mais daquilo que está por trás dessas letras. Como os irmãos percebem, esse livro é um livro poético. Então ele tem uma linguagem poética. E são cinco livros na Bíblia que são poéticos, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. E eu queria que o Senhor, peço ao Senhor que o Senhor dê graça, né? Quero compartilhar. Claro que hoje não vim com esse encargo de compartilhar hoje os 8 estágios que esse livro nos apresenta. 8 estágios do crescimento espiritual. Não é meu encargo, não tem como fazer isso numa reunião só, mas na medida que o Senhor for me dando a oportunidade, eu quero ir compartilhando aquilo que o Senhor for compartilhando, acrescentando sobre esse livro. Eu queria ler alguns tópicos aqui. Então, o registro, esse livro, ele fala de 2 personagens. Salomão, que significa rei da paz, e também fala de uma donzela, que é chamada de Sulamita, ou o nome feminino para Salomão. E esse livro, irmãos, ele mostra ele fala sobre a nossa caminhada, sobre a nossa trajetória. Então ele é um livro não que vai falar do nosso estado pecaminoso antes de conhecermos o Senhor, mas ele é um livro que fala a partir da nossa experiência com Deus, a partir da nossa regeneração, a partir
da nossa salvação inicial, ou seja, de quando fomos reconciliados por Deus. Esse é o primeiro estágio do crescimento espiritual, a nossa reconciliação. Então, queria ir até o versículo 2, quando diz assim, antes disso, irmãos, eu queria que os irmãos quiserem anotar, Salomão escreveu 1005 cânticos, isso está lá registrado em 1 Reis 4:12, 4:32. Então, notem que quantos cânticos foram escritos por Salomão? 1005 cânticos. Mas o Espírito Santo, ele não pegou emprestado, né? Porque ele é a inspiração de Salomão nesse cântico. Ele tomou aquilo que era dele para falar algo a nós. Porque, irmãos, Deus, ele precisa falar de coisas celestiais das quais nós não temos capacidade de mensurar. Como poderíamos, como o Senhor Jesus disse a Nicodemos lá no capítulo 3 de João, se eu te falo de coisas terrenas e você não as compreende, quanto mais se eu te falar das coisas celestiais. Então, como Deus pode, irmãos, falar algo do seu coração a nós? Que linguagem Ele vai utilizar para que eu e você possamos compreender o que está no coração dEle? Deus precisa usar de uma linguagem humana que mais se aproxime daquilo que Ele quer nos falar. E esse livro, ele é poético. Ele fala de um amor que Salomão tinha por uma donzela. Mas Salomão era um rei. E a donzela era uma camponesa. Como Deus, como rei, poderia se aproximar de alguém tão simples e humilde? A nobreza desse rei poderia causar um assustar no seu coração. Ela poderia se sentir indigna. E como ela se sentiu? Imagine o Donald Trump aqui, né? Ou uma grande autoridade conhecida no mundo todo. Talvez eu me sentiria à vontade com o irmão Alexandre, com certeza. Mas eu não sei diante do Donald Trump como eu reagiria. Está diante de um homem, entre aspas, tá, irmãos? De uma autoridade mais poderosa do mundo. Como eu me sentiria? Como aquela donzela se sentiria diante de um rei que demonstrara interesse por ela? Então, isso fala daquilo que Deus quer, irmãos, comunicar a nós. Mas Ele usa de uma linguagem humana. Então, Ele pegou essa poesia para falar aquilo que está no seu coração. Porque o Evangelho é isso, irmãos. É um poema. É Deus comunicando o seu grande amor por criaturas miseráveis e pecadoras. Mas Ele usa de uma linguagem humana. Sabe para quê? Porque Ele quer que você compreenda o que está no coração dele. Então, esse livro refere-se figuradamente, tipologicamente, à experiência de cada cristão. Ele descreve 8 estágios pelos quais passamos na vida cristã. Então, Salomão, nesse livro, representa o Senhor Jesus. E Sulamita, a donzela, representa o cristão na sua individualidade. E a gente não sabe, irmãos, não se sabe se existe uma discussão teológica, né? Não se sabe se realmente existiu essa Sulamita. Mas dá a entender, tudo indica
que talvez tenha sido alguém idealizado por Salomão para descrever o anelo do seu coração por uma pessoa amada e perfeita. Alguém, agora preste atenção, irmão, se isso não é a história do Evangelho. Alguém que se identificasse, alguém que participasse de sua vida e de seus interesses. Então, quando Salomão, como nós não sabemos se Sulamita existiu ou não, isso pode ter sido um amor imaginado no coração de Salomão. Alguém que se parecesse com ele, que se identificasse com ele, que participasse dos seus interesses. Alguém que ele poderia ter ao seu lado, comungando das mesmas coisas do seu coração. É isso que o Senhor Jesus quer de cada um de nós. Ele deseja, irmãos, que nós participemos de tudo que é dele. Pedro diz lá na sua segunda epístola que ele nos fez participantes de sua natureza divina. Irmãos, imagine que Deus permite que eu e você participe de alguns, porque não são todos, de alguns atributos da divindade. Daquilo que é a sua própria essência, Deus nos fez participantes. Ele não é um ser isolado em si mesmo, mas ele deseja que eu e você comunguemos daquilo que ele é. Deus é amor. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Deus derramou seu amor através do Espírito Santo que nos foi dado. Então você é participante do amor divino. Você pode amar os irmãos. Nós podemos amar os irmãos porque passamos da morte para a vida. Então isso não é algo fora de você. O amor de Deus não é algo fora de você. Não é algo que você precisa buscar, se esforçar para obter. Não, ele já foi, porque nós estamos aqui falando de pessoas regeneradas. O amor não precisa ser mais derramado, ele precisa ser aperfeiçoado. A justiça, Deus é justo. O irmão falou sobre justiça, sobre misericórdia. Deus é misericordioso. Esses atributos também nos foram concedidos. Então ele nos fez participantes. E isso mostra, então, esse desejo de Salomão mostra o que está no coração de Deus. Então o Espírito Santo diz assim como Salomão supostamente idealizava alguém que participasse dos seus interesses. Então eu vou pegar isso aqui para demonstrar o que Jesus deseja de cada cristão, de cada discípulo seu. É isso que o Senhor quer de nós, que nós participemos da sua natureza, da sua vida. Vamos prosseguir. Então é isso que Deus espera de cada um de seus filhos. Os 8 estágios, eles são sucessivos. Mas não quer dizer que você tenha que passar pelo segundo até chegar no 8º, não. Você pode participar de uma maneira parcial, vamos dizer assim, de cada etapa desse crescimento espiritual, de cada estágio. Toda experiência aqui é após a salvação. Se você é um salvo, esse livro tem a ver com você. O Senhor está mostrando um caminho para nós. O Senhor está, irmãos, nos mostrando o que está à nossa frente. Por que precisamos estudar a palavra de Deus? Por que precisamos estudar os livros? Por que precisamos? Porque tem um caminho à nossa frente. Hebreus diz assim, à nossa frente uma carreira. Tem um hino que diz assim, né? À nossa frente uma carreira, um caminho para triunfar. E Deus já nos ordenou, aleluia, firmemente para Ele olhai. Então você precisa conhecer o caminho. Irmãos, nem todo mundo sabe aqui onde eu moro.
Hoje temos o GPS. Se você não tem o GPS, ficaria muito difícil você poderia chegar na minha casa, mas você conhecendo o caminho, se tornaria mais fácil. Você já sabe os perigos que há à sua frente. Então o Senhor, irmãos, Ele tem nos amado, porque Ele não tem nos enganado. Ele disse assim, olha, no mundo tereis aflições. Você pode adoecer. Ser cristão não quer dizer que você vai ser colocado numa bolha, onde a enfermidade não vai te atingir, onde você não sofrerá nenhuma derrota. Onde você, como foi dito aqui nessa palavra profética, não vai, ao tentar caminhar, ao tentar se erguer, não vai cair nenhuma vez. Não, irmãos. Isso tudo faz parte do processo, da caminhada, dos 8 estágios. Quer dizer que se você, na caminhada, se deparar com alguma situação, você não deve desistir. Isso faz parte do processo. Você deve ser encorajado. Por isso que quando nós estudamos a palavra, quando nós adentramos a palavra, quando nós nos aprofundamos na palavra e temos comunhão com o Senhor, a nossa fé, irmãos, é solidificada. Você não vai recuar por qualquer situação, porque você já foi advertido. Você conhece a trajetória, você conhece o caminho. E se de repente você errar o caminho, porque pode acontecer. Pode acontecer de você errar o caminho. Quem já errou o caminho alguma vez? Os irmãos estão comigo aqui? Os irmãos estão comigo aqui? Olha para mim, irmão, por favor. Olha para Jesus, mas olha para mim, né? Eu creio que o Senhor Jesus está falando com você. Para você não perder a palavra. Quantos já errou o caminho aqui? Eu vou levantar a mão. Eu, várias vezes. Várias vezes. Quando você tem um GPS, irmãos, e você erra o caminho, o que é que o GPS faz? Ele faz uma nova rota. Ele atualiza a rota. Irmãos, o Senhor quer atualizar a tua rota. Se você errou o caminho, não fique olhando para o que passou. O Senhor está reconfigurando novamente. Ele está dando toda a possibilidade de você seguir adiante até a maturidade. Não desista. Não desista. Se você ainda não é aquilo que Deus quer que você seja, não desista, porque aquele que começou a boa obra, ele está comprometido até o fim com você. Amém. Você sabe qual é o problema? É se você desistir. Do lado de Deus há um comprometimento com você em sempre te amar. Alguém falou aqui lá do filho pródigo, o irmão Jair. Depois o irmão falou que Lucas dizia que Jesus olhou fitamente nos seus olhos, que o amou. Se você estiver junto ao Senhor, você vai ver Ele olhando nos seus olhos, mesmo diante da sua dificuldade em largar coisas, mas Ele vai olhar para você de uma maneira profunda, olhar nos teus olhos fixamente e vai te amar. Mas se você retroceder, o irmão disse que ele saiu pior do que quando tinha chegado diante do Senhor. Mas o problema não está com o Senhor, porque o Senhor nunca, irmãos, o Senhor nunca nos abandona. A caminhada, Ele prometeu que na caminhada Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então fica firme, irmãos. Não desista, ainda que você olhe para você, se veja imaturo como aquela donzela se via. Ainda que você, eu não sou maduro, tantos anos, Senhor. Eu ainda sou da mesma maneira. Mas não desista, irmãos, porque há alguém que está interessado que você avance. Aleluia. E Ele te ama, mas você precisa estar junto a Ele. Não desista, irmãos. Não desista. Então, quando
no capítulo 1 e versículo 2. O primeiro versículo diz assim: beija-me com os beijos de tua boca. Irmãos, quando nós lemos o livro de Cantares, nós precisamos ler com a mente no Espírito, com a mente posta nas coisas celestiais. Porque aquele que nos fala, Jesus, através da inspiração da sua palavra, ele é do alto. Para você entender as coisas do alto, você precisa ter uma natureza do alto. E a sua mente precisa ser uma mente do alto, transformada. Porque muitos pegam esse livro e o entendem de uma maneira baixa. Embora esse livro também exista um aspecto do casamento, claro que existe, do relacionamento entre um homem e uma mulher, mas Paulo, pelo Espírito Santo, lá em Efésios capítulo 5, se eu não me engano, versículo 32, diz assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então esse livro, irmão, nos fala de coisas superiores. Beija-me ele com os beijos de tua boca. O beijo, irmãos, fala de intimidade. O beijo também fala, principalmente, de reconciliação. E esse é o primeiro estágio. Alguém que foi beijado pelo Senhor é alguém que foi reconciliado com Deus. Você foi beijado pelo Senhor? Amém? Amém. Graças a Deus. O beijo representa a reconciliação. E eu quero ler com vocês Salmos capítulo 2. Senhor, Tu és maravilhoso. Aleluia. Fomos beijados por Ti. Fomos atraídos por Ti. Por que se enfurecem os gentios? Versículo 1 do capítulo 2 de Salmos. E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Não queremos ser governados por ele. Não queremos estar debaixo do seu governo. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. O Senhor zomba, irmãos, dos reis dessa terra que não querem se submeter ao seu governo. O Senhor zomba dos ímpios que não se sujeitam ao Evangelho. Versículo 5. Na sua ira, a seu tempo, porque ele é o juiz de todos os mortos, e no seu furor os confundirá, e ele é aquele que voltará gloriosamente para reinar sobre a terra, para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, ou sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão.
com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, eu te dou um conselho. Deus dá um conselho aos reis da terra. Deus dá um conselho àqueles que têm resistido ao seu filho, ao seu governo, ao reino eterno que há de vir. Deus dá um conselho. Ele diz assim: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não se irrite e não pereçais no caminho. Aleluia. Esse salmo profético de Davi, ele fala a respeito de um reino, irmãos, que o Filho de Deus irá possuir a terra. Ele virá gloriosamente sobre a terra, sobre o monte Sião, e de lá governará as nações. E esses salmos aqui, ele é lembrado naquela oração, lá em Atos. Eles lembram, porque as autoridades religiosas se levantaram contra o ungido do Senhor, contra o Cristo, contra o Messias, impedindo-os, querendo impedir os apóstolos de levar adiante o Evangelho. E eles oram ousadamente sobre esses versículos, porque a respeito do Filho de Deus. Beijai o Filho. Salmos 2:12, como nós estamos lendo. Então, os que não beijam o Filho estão em oposição ao reino de Deus. Sim. Irmãos, nós precisamos nos alegrar na nossa salvação. Lá em Salmo 51, Davi orou. Ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Há muitos que na caminhada perdem a alegria da salvação. Mas saiba, irmãos, que comigo e com você aconteceu algo que nós precisamos nos regozijar em Deus, pela sua tão grandiosa salvação, pelo seu braço forte, porque era para nós impossível o resgate, se fosse através das nossas próprias condições. Então você saiu de uma condição de opositor, porque a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, que nós éramos inimigos de Deus. Mas quando aconteceu a reconciliação, você não é mais, irmãos, inimigo de Deus. Você pode se achegar ao trono da graça. Quando Deus olha para você em Cristo Jesus, Ele não vê inimigos, Ele vê amigos, Ele vê filhos de Deus, irmãos de Jesus. Isso é a reconciliação. Você foi beijado pelo Pai. Você beijou o Filho, reconhecendo que Ele é Senhor. Porque beijar as mãos, beijava-se as mãos e os pés dos reis. Era o reconhecimento do reinado daquele rei sobre a sua vida. Quando você beijou o Filho, foi aquele dia que você disse: Jesus, Tu és o meu Senhor. E você foi reaproximado, você foi reconciliado. Você estava longe das promessas, mas agora você, pelo sangue de Jesus, chegou perto. Por que você vai desistir? Você já está mais perto. A salvação está mais perto de nós do que quando nós abraçamos a fé. Está mais perto, irmão. Tanto tempo que você tem caminhado. Não é tempo de desistir. Insista. Persevere. Irmãos, meu encargo está até o versículo 11. Eu vou tentar ir até o 4. 11h57. 3 minutinhos eu encerro. Então o beijo representa a reconciliação. Romanos 5:10. Queria que alguém, se alguém tiver mais perto aí, Romanos 5:10.
10. Sim. Porque se nós, como inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia. Irmãos, eu quero ler novamente esse versículo e vou terminar aqui. E aí, numa outra oportunidade, eu continuo no primeiro estágio ainda. Mas eu queria ler do 1 até o versículo 8, que nós lemos agora. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos, diga assim, eu me glorio na esperança da glória de Deus, diga assim, eu me glorio na esperança da glória de Deus. Irmãos, há uma esperança para nós. Deus vai revestir você de glória, sim. Você só precisa crer, prosseguir e avançar. Essa é a nossa glória. Nos gloriamos na esperança. Não é, eu já sou. Não, irmãos. Aqui ninguém alcançou coisa alguma. Mas nós temos uma esperança. Aleluia! Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Porque esse povo grita tanto, canta tanto, tanta luta, tanta enfermidade, tanta dor. É porque nós temos uma esperança. Sim, Senhor. Não deixe, irmãos, a sua esperança morrer. E ela nunca morre. A esperança não é a última que morre, irmãos. Porque a esperança ressuscitou no terceiro dia. Cristo Jesus é a nossa esperança. Paulo disse. Você tem esperança nessa manhã? Sabe por que você veio para essa reunião, irmãos? Independente do que você está passando, é porque você ainda tem esperança. Sabe por que você ora mesmo em tempos difíceis? É porque você ainda tem esperança. Sabe por que você lê a palavra mesmo não entendendo nada, mesmo não sabendo por onde andar, o caminho está difícil? É porque você ainda tem esperança. Deus tem conservado em você a esperança. Jeremias disse em Lamentações, eu quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Tire da sua cabeça aquilo que te põe para baixo, irmãos. Isso não é psicologia, não. Isso é a palavra de Deus. Que nós temos que pensar nas coisas lá do alto. O que Deus pensa de você é o seguinte: você é a sua noiva. E você está sendo preparada para aquele grande dia. Ele tem esperado por você. Essa também é a esperança dele. Aleluia. E não somente isto, mas também, não nos enganamos. Nós sabemos que a caminhada é difícil, irmãos. Nós sabemos que não parou aqui o sofrimento. Não sabemos o que nos aguarda. As provações, as tribulações, as tentações, nós não sabemos o que nos aguarda. Mas também, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabe por quê? Sabendo que a tribulação produz. Deus está produzindo algo através destas tribulações que você tem passado. Ele está produzindo. Você ainda não está vendo. É algo interno. É algo que ninguém está vendo. É algo como icebergs, que para baixo é muito mais profundo, é muito mais extenso, que somente aqueles que estão no profundo podem ver. E Deus é aquele que sonda os corações.
Ele está produzindo algo em você. Não é em vão o que você tem passado. Não é em vão o que nós temos passado. Sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança está sendo produzida pelas tribulações. Você percebeu que você achou que não ia aguentar 6 meses? Já tem 1 ano. Ele está produzindo perseverança. Você percebeu que você achava que tinha um limite, data tal, mas já tem 5 anos, 10 anos. Porque você conseguiu até aqui? Porque Deus tem produzido perseverança através das tribulações. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos pecadores, éramos fracos. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora que você foi reconciliado, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Obrigado, Senhor, por tal esperança que o Evangelho produz em nós. Obrigado pela tua salvação. Obrigado porque o Senhor nessa manhã fita os nossos olhos, nos olha fitamente. Tem dito palavras, muitas vezes soam duras, mas temos sido amados por Ti. Nos fortaleça nessa semana, nos fortaleça na caminhada, mantenha-nos em Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.